5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, gente querida. Minhas irmãs, meus irmãos, que nesse instante estão conectados conosco, sejam todos bem-vindos. Acolhemos a todos com carinho e aos que forem chegando, juntando-se a nós nesta luta e construir um mundo melhor para todos. Para começarmos o nosso encontro em clima orante, nós vamos ouvir uma música que faz conexão com o espírito da campanha. É uma música sob o título Escuta e Ensina, em sintonia com a campanha da Fraternidade de 2022, na voz de Antônio Cardoso, produzida e autorizada pela Verbo Filmes. Nesta meditação, nós pedimos ao Senhor que abençoe a nossa programação, o encontro de hoje, todos os envolvidos, e que a mensagem toque o nosso coração e o coração de todas as pessoas, para que o reino de Deus aconteça entre nós. Vamos ouvir a música. Israel, povo meu, abre os ouvidos do teu coração. Tu és luz para todos os povos, vive a lei na partilha do pão. Tu és luz para todos os povos, vive a lei na partilha do pão. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta o saber dos idosos, o que ensina a sã tradição. Com os jovens farás parceria nos currículos da educação. Com os jovens farás parceria nos currículos da educação. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta os que são excluídos pelas margens dos bens sociais. Une forças com aqueles que lutam por justiça e direitos iguais. Une forças com aqueles que lutam por justiça e direitos iguais. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta o gemido da terra, da ganância, pois faze jejum, cultivando os valores do reino. Serás mestre na casa comum, cultivando os valores do reino. Serás mestre na casa comum. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor.
ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Assim, irmãos e irmãs, abençoados e sensibilizados com tanta imagem tocante, tanta reflexão importante, com esse chamado para abrirmos os ouvidos do coração, para unir forças com os que lutam, nós vamos, então, começar o nosso segundo ciclo de estudo e aprofundamento em continuidade à campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Fraternidade e Educação, e o lema Fala com sabedoria e ensina com amor. Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, pedindo licença aos meus amigos que combinaram e planejaram comigo, os que estão aqui também, para registrar uma notícia importante que foi enviada agora às 17 horas por uma amiga de São Paulo, dizendo que hoje nós celebramos o Dia Mundial da Educação. É uma celebração significativa para nós, que hoje, nesse momento, estamos abrindo esse ciclo com valorização, com dedicação, apoio à CNBB, com sintonia, a campanha da fraternidade, nós queremos estar juntos. Então, eu quero dedicar esse encontro de hoje aos profissionais de educação, todos os profissionais que, nesse momento, nós dedicamos tanto esforço a esse encontro, queremos que esse seja realmente uma pequena gota de tudo aquilo que esses educadores, profissionais da educação, desenvolvem, realizam com tanto esforço em prol da educação. E essa homenagem que nós vamos fazer, dedicando esse encontro aos profissionais da educação, eu quero trazer no brilho do pensamento do mestre dos mestres, que também buscou, através das pegadas do mestre, dos mestres, o pensamento de falar com sabedoria e ensinar com amor. Então, o professor Paulo Freire nos diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, é com essa frase belíssima do professor Paulo Freire que nós queremos transmitir aos educadores a nossa homenagem nesse Dia Mundial da Educação. Então, retornando ao nosso ciclo, nós vamos refletir em 4 encontros. Esse é o momento assim da gente fazer uma pequena introdução, já para que vocês possam ficar sabendo. Todas as quintas-feiras, a partir de hoje, temos importantes temas extraídos do texto base e fundamentais para a vivência desta dimensão tão valiosa da vida, que é a educação, vista no sentido amplo, tanto na extensão quanto na profundidade, quer seja formal, informal, não formal, em todas as dimensões. Para animar todos e todas que estão conosco a continuarem participando, afirmamos que hoje é o primeiro e vai refletir sobre humanismo integral e solidário. Um desafio para todos nós. No segundo, nós vamos dialogar sobre formação humana e o papel da família, escola e sociedade. Nesse encontro, nós vamos destacar o papel da família. No terceiro, nós vamos conversar sobre políticas públicas e ações transformadoras. E no quarto, um reforço, não poderíamos deixar de fazer, ao Pacto Educativo Global, um convite do Papa Francisco, feito oficialmente em outubro de 2020, propondo ao mundo uma aliança em prol da educação de qualidade para todos. Nestes encontros, então, teremos educadores comprometidos com a causa da educação, para dialogarem com todos que aqui estiverem. Lembramos que podem se posicionar pelo chat. A partir de agora, vocês já podem começar a se posicionar pelo chat, com perguntas, comentários, sugestões. Não deixem de participar. É um diálogo mesmo à distância, mas é muito importante. Então, esta é a programação geral, para que vocês se animem, e toda quinta-feira, 28, 5,
12 e 19, estaremos juntos para darmos continuidade a esse nosso ciclo. Acompanhe, então, nosso ciclo, que terão reflexões muito importantes. Estaremos sempre buscando a sabedoria para dar gosto ao ensinar, gosto ao entusiasmo pela educação, e ensinar com amor para construir uma sociedade nova, como nos ensinou o mestre dos mestres. Considerando, então, a necessidade de refletir sobre a educação para o fortalecimento da fé, da cidadania e da esperança, nós vamos hoje refletir sobre humanismo integral e solidário. 3 palavras que estão sendo ditas como fundamentais para animar uma nova ordem social nos mundos específicos da vida humana, quer seja na economia, quer seja na política, na vida eclesial, desde que seja fundada na dignidade, na liberdade de toda pessoa humana a se realizar na paz, na justiça e na solidariedade. Para colaborar com esta reflexão, nós convidamos 2 educadores jovens maravilhosos que têm entusiasmo pela educação, o professor Custódio Almeida, da Universidade Federal do Ceará. Alô, professor Custódio, seus cumprimentos. Boa noite, Alenise, boa noite a todo mundo que está nos escutando nessa noite, nessa quinta-feira, 28 de abril. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né, poder contribuir, jogar algumas questões, né, vou tentar fazer isso da forma mais leve possível, né, mais convidativa para o diálogo. Então, eu torço que esse ciclo de palestras, né, seja construtivo não apenas de uma campanha da fraternidade, né, mas de uma fraternidade diária na vida da gente, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no nosso mundo. Muito bem, muito obrigada, professor Custódio. Desde já recebo o nosso agradecimento muito especial. Convidamos também o professor Padre Pedro Igor Leite, da Universidade Católica de Pernambuco. Professor Pedro Igor, com você os cumprimentos. Boa noite, Helenise, boa noite, Custódio, boa noite a todos e a todas que nos acompanham de diversos lugares, né? Para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês, me sentindo quase cearense, né, nessa mesa, ou quase cidadão nordestino em geral com todos vocês, não é? Então, nós, assim como o Custódio disse, queremos fazer com que este momento não fique circunscrito à campanha da fraternidade somente, mas as intuições do Papa Francisco no Pacto Global da Educação possam, de fato, chegar a todos nós de maneira mais didática possível, a fim de que todos nós abracemos de verdade essa causa que é uma causa humanitária. Então, bom estudo para todos nós. Muito bem, queridos assessores, acolhemos os 2 com alegria e agradecemos a aceitação ao nosso convite. Muito obrigada pela equipe de campanhas e pela sociedade em geral, que vai ter uma luz clareando este caminho do humanismo integral solidário, que precisamos percorrer, né? Um caminho que deve ser um desafio grande para percorrermos com alegria, construindo justiça e paz. Que as inspirações, então, sejam abençoadas e fecundas para ajudar na construção desta sociedade nova que nós estamos idealizando e no aprofundamento do tema tão importante que a campanha da fraternidade nos convoca. Agora nós vamos dialogar, então, com mais detalhes sobre o humanismo integral e solidário. Realmente, mais uma vez, afirmo que é um desafio para a sociedade atual, mas também é uma grande esperança para compreendermos melhor e vivenciá-lo, para ver se a gente vai realmente construindo sujeitos novos, pessoas novas, homens, seres humanos novos para essa sociedade nova que nós desejamos. Vamos, então, começar ouvindo o professor Custódio Luiz Silva de Almeida. E quem é este amigo professor Custódio? O professor Custódio, para que todos saibam, estamos aqui juntos nessa conexão, é professor titular da Universidade Federal do Ceará, doutor em filosofia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
mestre em Sociologia pela Universidade Católica, aliás, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, graduado também em Computação pela Universidade Federal do Ceará, e é um jovem bastante preparado, estudioso, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em hermenêutica, dialética, atuando principalmente nos temas filosofia, educação, fenomenologia e hermenêutica filosófica. É atual membro do Conselho Estadual de Educação do Ceará, né, como conselheiro, e preside a Câmara de Educação Superior. É muito importante estarmos com você, Custódio, com sua cabeça, suas reflexões, suas intuições aí para nos ajudar nesse humanismo integral e solidário. Então, nesse momento, com você, a palavra. Obrigado pela acolhida, Helenise. Vamos nós, a gente tem 20 minutos aqui para colocar as questões, né, básicas, fundamentais, para abrir uma discussão. Como eu estou começando e venho da filosofia, eu acredito que tenho que situar, né, a posição que eu vou assumir agora filosoficamente. Então, eu começo dizendo o seguinte: não é a inteligência que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. E aí, usando essa frase como matriz, a gente pode continuar e dizer assim, olha, não é a natureza que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Não é a vida que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Não é a história que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. O tema desse encontro de hoje é interessante porque, como disse a Helenise, ele traz 3 palavras que são muito fundamentais. Só que foi formada uma frase, e essa frase diz humanismo integral e solidário, né? Portanto, o humanismo aqui está como um substantivo, integral e solidário como adjetivos desse substantivo humanismo, né? Quando eu comecei dizendo não é a inteligência que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela, não é a natureza que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela, eu estou dizendo que o humanismo ele não pode ser autorreferencial. Ou seja, a fundação do humanismo não pode ser o próprio humanismo, né? Ou seja, o ser humano ele não dá conta da sua própria condição humana. Nós somos finitos, nós somos inacabados, nós somos incompletos. Por isso nós nos angustiamos o tempo todo, por isso nós temos que nos fazer todos os dias. Nós nascemos humanos, mas nós nascemos humanos para nos humanizar. Interessante isso, né? Nós não nascemos humanos prontos. Nós nascemos humanos enquanto promessa, né? Uma promessa de nos humanizarmos a cada dia, em cada ação, em cada trabalho. Isso acontece tanto do ponto de vista ontogenético, né, com os indivíduos, como filogenético com a espécie humana, né? A gente chega num lugar, né, de humanidade após um longuíssimo processo, né, de evolução, né? E a gente perdeu a consciência disso. Eu queria, então, tratar com vocês de quebrar um pouco, ou quebrar muito, porque precisa ser quebrado muito, a nossa prepotência humana, né? A nossa arrogância humana. E a gente vê isso muito claramente, a gente é arrogante com os nossos pares, né, com as outras pessoas, a gente é arrogante na nossa relação com a natureza, a gente é prepotente em relação à vida, né? A gente parece que não se dá conta, não toma consciência da nossa finitude, né? E passa a viver de uma forma incompatível com a nossa própria condição, de animais frágeis, né? De animais precários, né?
A nossa condição, como diz um filósofo que eu gosto muito, Emmanuel Levinas, a nossa condição humana ela é uma condição precária, e ele era um lituano-francês, estudava muito o Talmud, e aí ele diria o seguinte: a nossa condição ela pode ser comparada a uma quadríade bíblica. Né? Na Bíblia, as figuras do pobre, do estrangeiro, né? Do órfão e da viúva, essas três figuras aí são figuras muito marcantes. Né? E o Levinas, enquanto filósofo, um filósofo que trabalha com subjetividade, com alteridade, ele diz: olha, nós deveríamos nos espelhar nessas figuras. Né? Nós deveríamos ser sujeitos que nos reconhecemos pobres. Pobres porque, por mais que a gente conquiste, né, a nossa condição permanece frágil, permanece dependente. Nós somos órfãos. Órfãos porque quem é o órfão? Né? É aquele que está o tempo todo buscando a sua paternidade, buscando a sua identidade. Nós precisamos perguntar o dia todo, todos os dias, quem eu sou? Né? Nós precisamos instalar sentido todos os dias na nossa vida. Nós somos viúvas, viúvos, porque nós não somos completos. Nos falta uma metade. Né? O tempo todo nós somos carentes como que de uma metade. Nós somos metade. E também nós somos estrangeiros. Quem são os estrangeiros? Né? Os estrangeiros são hóspedes, são aqueles que estão de passagem. Nós somos isso. A nossa condição humana é isso. Então, o que eu estou trazendo aqui, para a gente falar desse humanismo integral e solidário, é que o humanismo em si mesmo pode não ser integral e nem solidário. Né? Porque se ele já fosse em si mesmo integral e solidário, a gente não precisaria colocar numa temática, adjetivá-lo como integral e solidário. O humanismo integral e solidário, no seu oposto, pode ser um humanismo egoísta, pode ser um humanismo solipsista, né? Pode ser um humanismo prepotente, arrogante. Né? O humanismo, filosoficamente, ele se estabelece num lugar da filosofia que está... a sua concepção, a sua elaboração se dá nos séculos finais da Idade Média, e ele se completou no século XVIII. Somente no século XVIII a palavra humanismo fica forte e potente na Europa, né? E aí o ser humano deixa de se reconhecer exterior, né, como parte, né, desse todo, e passa a ser interior. Né? E aí ele assume um lugar de centro da cena histórica. Então é interessante a gente imaginar que o humanismo nasce junto com o antropocentrismo. Né? O humanismo é ao mesmo tempo em que o homem se coloca no centro da cena histórica, né? E ele não é mais aquele que se referencia no cosmocentrismo antigo, grego, nem no teocentrismo medieval, romano, latino. Né? Cosmocentrismo, o centro era a ordem, né? A ordem, a inteligência, né? A razão, o logos. Né? O teocentrismo, obviamente, o centro é Deus. E o que é o antropocentrismo? É quando o ser humano dá uma rasteira no cosmocentrismo e no antropocentrismo e assume esse lugar. Né? Assume esse lugar como se ele pudesse ser esse centro da cena histórica. Então, o humanismo ele nasce já marcado por esse projeto, tá, de emancipação. O projeto de emancipação, enquanto projeto de emancipação é excelente, mas, infelizmente, o que nós testemunhamos como consequência desse humanismo é a destruição da natureza, que o Papa Francisco trouxe fortemente na Laudato Si, né? Aquela encíclica belíssima, mostrando exatamente, né, que o ser humano
se perde, quando perde a sua articulação com a natureza, com o cosmo, né? E inclusive com Deus, né, no teocentrismo, quando ele se coloca num lugar incompatível com a sua condição, finita, precária, né, frágil, inacabada. Né? Então, o que a gente chama de humanismo, né, está diretamente vinculado ao antropocentrismo. Nesse momento, alguns adjetivos que o ser humano assumia, ele era civil, ele era servo, cristão, pagão e tal, não é mais isso, o ser humano é um homo humanus, né? É o homo humanus. E, claro, do ponto de vista científico, né, quando ele assume esse centro da cena histórica, ainda foi naquele momento em que a física ainda não tinha declarado que a Terra não é o centro do universo. Né? Porque naquele momento, nos séculos finais da Idade Média, por questões de conhecimento mesmo, a Terra era considerada o centro do universo. Então, o ser humano, como ele se achava o superior, né, em toda a criação, em todos os animais, diferente, né, ele se sentia, portanto, o centro do mundo, já que o planeta Terra era o centro, né, do mundo. Então, assim, o Copérnico faz uma revolução, né, ele mostra exatamente que a Terra não é o centro. Isso foi um golpe, obviamente, forte, né, nesse humanismo que declinou para esse solipsismo, para esse lugar prepotente e arrogante. Mas também veio Freud, veio Darwin, falando da evolução, que nós somos rebentos de um processo evolutivo imenso, né? que nós somos parte desse todo. Por isso que eu disse, não é a natureza que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Né? E nós contemporâneos, falando desse lugar que eu estou falando hoje, podemos dizer que é preciso golpear o antropocentrismo, é preciso que a gente se reconcilie com a natureza, que tome consciência da nossa finitude, da nossa precariedade, que somos órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros, e reconciliados assim com a natureza, com o nosso planeta, a gente possa, de fato, ser humanos integrais e solidários. Né? Porque aí a gente vai perceber que a referência, que o substrato, que o fundamento da nossa humanidade, tá, não pertence a nós. Nós somos rebentos. Né? E, por exemplo, a nossa fé cristã, obviamente, mostra que nós somos filhos, nós somos rebentos de um ser, né, inteligente, né, que nos faz não predadores, ou pelo menos nos faz não para sermos predadores da natureza, predadores da vida, predadores da nossa própria espécie, mas para sermos os pastores da vida, os pastores da nossa espécie, os pastores da natureza, aqueles capazes de cuidar. Né? E nós temos essa capacidade imensa de cuidar. Nós podemos, sim, dizer não ao antropocentrismo e assumir um lugar de cuidadores da vida, né? De cuidadores da natureza, de cuidadores dos nossos pares humanos. As imagens que foram mostradas no início no vídeo, né? Como urge a necessidade de sermos cuidadores. Né? Mas para isso a gente tem que golpear a nossa prepotência, golpear o nosso antropocentrismo, né? O antropocentrismo que já tem, né, mais de 500 anos, e que, apesar de todas as críticas, essas que eu citei, né, da Revolução Copernicana na física, do Darwin na biologia, do Freud na psicanálise, tá certo? Apesar de tudo isso, sobra ainda arrogância, sobra ainda prepotência, né, no nosso modo de nos relacionarmos com o mundo. Muitas vezes a gente trata tudo como objeto.
essa relação sujeito-objeto, né? Essa relação do sujeito que vê tudo como objeto, é consequência desse antropocentrismo. Mas nós podemos ser sujeitos pastores da vida. Nós podemos ser sujeitos conscientes dessa condição. E por isso mesmo, sujeitos capazes, né, de cuidar, capazes de transformar, né, toda essa sujeira na qual a gente está, o mundo está metido, os escombros que nós transformamos a natureza, né, a destruição de florestas, o fim de muitas espécies animais, a extinção dessas espécies. Nós podemos transformar isso como pastores da vida, e eu acredito que a campanha da fraternidade deste ano, né, sobre a educação, né, uma educação que seja fraterna, integral, sábia, né, amorosa, né, é uma educação que quer nos resgatar, né, nos resgatar para a natureza, nos resgatar para a vida, nos resgatar para o amor, nos resgatar nas nossas relações com o outro, nos resgatar para nós mesmos, para que a gente se entenda como aquele outro que precisa diariamente instalar sentido, se cuidar, aprender a cuidar-se e cuidar para aprender a cuidar melhor do outro também. Então, assim, é um tema super interessante, né? E eu espero dizer muitas coisas que sobraram aqui para eu dizer, né? E os 20 minutos iniciais que me deram não dá tempo para dizer, mas no diálogo com vocês a gente continua, tá certo? E assim, a síntese né, não é a vida que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Não é a inteligência que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Não é a história que nos pertence, somos nós que pertencemos a ela. Precisamos fazer essa inversão para nos reconciliar e para cuidarmos amorosamente do outro, dos outros, né? Outras pessoas, natureza, árvores, animais, tudo que precisa do nosso cuidado. Maravilha. Belas reflexões. Então, é com esse desejo mesmo que nós estamos abrindo esse ciclo para trazer essas luzes, esses ensinamentos, para que a gente possa realmente ajudar o ser humano, essas pessoas que nos ouvem nesse momento, nossos amigos, filhos e filhas de Deus, a compreender esse sentimento de pertencimento, né, da natureza. Nós aqui pertencemos à natureza, não é a natureza que nos pertence. Por isso que a gente tem depredado tanto, tem maltratado tanto, tem destruído tanto, que a gente acha que ela pertence a gente, né? É propriedade nossa. Então, vamos acabar, vamos destruir, vamos tirar, vamos explorar. Então, é essa compreensão, essa concepção que nós é que pertencemos à vida, à natureza, é muito importante que a gente, de fato, resgate e que a gente chegue a fazer isso que você coloca, forte, golpear nossa prepotência, né? Essa é uma atitude forte que nós precisamos, de fato, tomar conta dela e observar e tomar conta dela mesmo, para sermos esse sujeito consciente, né, da nossa realidade e também pastores da vida, e procurarmos como pastores da vida, dentro dessa nossa consciência de pertencimento da natureza, como rebentos, como você colocou, de um ser inteligente, né, que nos convidou a sermos jardineiros, né, desse planeta tão lindo, com todas as flores, os frutos e a beleza que nós temos aí na natureza. Então, que a gente tenha essa consciência que ajude nesse momento de reflexão sobre a educação, a buscar essa educação que deseja nos resgatar para a vida, nos deseja resgatar para o amor, nos deseja resgatar para essa felicidade que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos felizes, né? Como filhos e filhas de Deus, para sermos felizes. Então, que maravilha, professor, muito obrigada, foi ótimo, muitas luzes, e vamos então agora ao segundo pensamento com o professor de Pernambuco, né, Pedro Igor Leite. Esse professor Pedro Igor Leite,
vai continuar nos apresentando reflexões importantes sobre humanismo integral e solidário. E quem é, então, esse jovem professor que veio estar conosco aqui, nesse diálogo assim à distância, mas é tão bom, tão maravilhoso ouvir, viu, professor? Pensamentos novos. Ele é presbítero da Diocese de Garanhuns, professor de teologia da Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, mestre em teologia sistemática pastoral pela Universidade Católica de Pernambuco, graduado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em filosofia pela Faculdade de Ciências e Letras de Caruaru. Muito bem, professor, maravilha estar com você, estarmos conosco nesse momento. Agradecemos a sua presença e agora passamos a você a palavra. Muito bem, Helenise, boa noite a você mais uma vez, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham de todos os lugares. Quero dizer, antes de mais nada, que fiquei muito feliz com a fala de Custódio, né? De maneira muito espontânea, já lançou aí tantas luzes para a nossa reflexão, e eu estou me sentindo, de certa maneira, aqui muito representado já pela fala de Custódio, e eu penso que nós vamos ter uma espécie de simbiose já agora, de cara, não é, a partir também daquilo que eu coloquei aqui como uma síntese para esse nosso momento de introdução também dessa primeira parte da nossa conversa, tá? Então, eu vou me deter aqui em alguns esquemas que eu fiz, alguns textos, para que eu não possa me perder, porque como são 20 minutos, a gente corre o risco de falar demais de uma coisa e eu não queria perder o fio da meada por conta do tema que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão urgente, não é? A própria Universidade Católica de Pernambuco percebeu isso, da importância do tema do humanismo, e todos os alunos que entram na Universidade Católica, seja ele aluno de medicina, seja ele aluno de história, de filosofia, de psicologia, passa necessariamente por duas disciplinas que são exatamente humanidade e transcendência, em primeiro lugar, depois humanismo e cidadania, onde a gente tenta dialogar a partir dessas questões. E agora, com o impulso que o Papa Francisco nos dá a partir do Pacto Global da Educação, também esse ano, com a campanha da fraternidade, a gente se sente muito bem representados e é sinal de que parece que estamos no caminho certo. Então, antes de mais nada, ainda como uma introdução, eu penso que é preciso a gente se perguntar do que nós falamos quando estamos dizendo humanismo. E aí, claro, algumas coisas eu vou repetir daquilo que Custódio disse, mas é muito bom porque endossa e o nosso debate depois pode se centrar também nessas questões. Então, antes de qualquer avanço, eu penso que é fundamental que nós tenhamos a certeza de que estamos falando da mesma coisa quando o tema é humanismo. Para isso, eu faço um convite a todos nós para voltarmos ao conceito de humanismo, né? Ele aparece do ponto de vista mais rigoroso e debatido como a filosofia nesse período de intervalo que Custódio nos falava, não é? Entre aquilo que a gente chama de Idade Média e o período moderno da história, esse intervalo chamado de Renascimento. Então, este tempo, o Renascimento, ele teve uma tentativa dupla. De um lado, o Renascimento quis questionar algumas lacunas medievais que já não produziam sentido ao homem e à mulher daquele contexto. E, de outro lado, o Renascimento tentou buscar elementos clássicos da cultura, da arte, da filosofia, dos mitos gregos que pudessem lançar luzes sobre aquele novo projeto de ser humano. É verdade, a gente não pode fugir disso, que com toda essa tentativa autêntica de ressignificar os costumes, a época e os projetos, veio também uma estrondosa revolução dos esquemas com um projeto de modernidade que, entre tantos ilustres pensadores, apareceu, em primeiro lugar, assim, de mais destaque, nós poderíamos dizer o René Descartes, depois o Immanuel Kant e outros tantos. Então, de um teocentrismo, como nós vimos na fala de Custódio, nós passamos a um antropocentrismo, não é? De uma perspectiva baseada numa heteronomia das leis que são externas, passou-se a uma autonomia, o homem e a mulher como autores de suas próprias leis. Da atenção aos objetos, aquilo que era exterior, passou-se a atenção aos sujeitos, não é? A subjetividade.
E é evidente que há legitimidade em todo esse processo, seja no campo da filosofia, da sociologia, da história, também da teologia. Contudo, aquele projeto renascentista de pensar um novo homem e uma nova mulher, à luz de um humanismo que potencializasse sua dignidade, levou-os, os homens e as mulheres, a um patamar de autodestruição, porque, basicamente, na medida em que se operacionalizou uma constante autorreferencialidade, que Custódio já nos dizia, produziu-se uma ruptura ou uma negação a, pelo menos, 3 dimensões constitutivas da existência humana. Então, em primeiro lugar, a gente destaca que houve, com essa revolução copernicana aí, que Custódio já nos antecipava, houve, em primeiro lugar, uma negação à necessidade das relações. É o pensamento que nos diz, eu me basto a mim mesmo, eu sou suficiente a mim, eu penso, logo existo. No segundo plano, negou-se a importância do cuidado da casa comum e dos ecossistemas. Como eu me basto a mim, tudo ao meu redor tem uma importância secundária e só existe na medida em que me for útil. É a lógica da dominação e do controle. E, por fim, negou-se absolutamente a abertura natural do homem, da mulher à transcendência. Como eu me basto a mim mesmo e só me relaciono com o que me é útil, Deus só pode existir se existir dentro dos meus esquemas pessoais. Afinal, eu, como homem, dentro desse antropocentrismo, eu sou o centro de todas as coisas. Agora, a gente também não pode cair num pessimismo irresponsável, não é? É importante destacar que sempre houve uma resistência a esta visão, que agora, com a pós-modernidade, chegou ao seu apogeu. Resistir, nesse contexto, eu diria que é assumir um estilo de vida que contraria toda essa estrutura marcada pela competição em detrimento da cooperação. Resistir é movimento que nasce nas periferias geográficas e existenciais e grita pela importância da comunidade, pela necessidade, como nos diz o Papa Francisco, da amizade social, que grita pelos excluídos e excluídas. Resistir aqui é fazer uma opção pelos pobres em seus mais diversos rostos, como nos dizia João Paulo II em Puebla. Resistir é educar crianças, jovens e adultos no contexto de opressão. É lutar pelo fim do clericalismo, em nome de uma conversão sinodal missionária. Enfim, estas intuições, intuições de resistência, vindas aqui do fim do mundo, elas chegam a Roma, no coração do Papa Francisco. O Papa Francisco com o seu corpo já cansado, com o seu joelho cansado. Mas estas intuições chegam a Roma, e de Roma chegam a todos nós, a partir do coração do Papa Francisco. Então, entre essas intuições, eu espero ainda que dê tempo, entre essas intuições, eu quero destacar 3, que de maneira sistemática aparecem no pensamento contundente de Francisco. Primeira intuição do Papa Francisco diante desta crescente sociedade de competição, como uma forma de resistência a partir de uma lógica de cooperação, Francisco nos diz, em primeiro lugar, todas as coisas estão interligadas. Em seguida nos diz, o todo é maior que a parte. E, por fim, este todo é chamado a uma abertura à transcendência. Então, rapidamente, nós vamos colocar essas 3 intuições aqui do Papa Francisco, tá? Primeira delas, todas as coisas estão interligadas. Francisco, ele tem sido a voz universal deste humanismo integral e solidário. Ele é capaz de dizer coisas extremamente profundas, eu diria desconcertantes e proféticas, com a naturalidade de um pai de família, não é? A naturalidade de um educador ou de um bom pastor que ele é. Diante dos cenários mais horrendos de individualismo, de descartabilidade, de invisibilidade do outro, ele propõe não só à Igreja Católica, mas a todos os seus interlocutores um repensar a vida
um repensar da estrutura vital da nossa sociedade a partir de uma lógica que já era apresentada por nós, ou apresentada a nós por um sociólogo francês, Edgar Morin, que está aí com 101 anos, eu acho, uma lógica de complexidade. Tudo ou todas as coisas estão interligadas. Isto é, todo o universo está ligado entre si a partir de uma relação complexa de mútuo pertencimento. Esta interdependência já fora lida por Bento XVI em um discurso que falava de uma ecologia do homem. E agora, por Francisco, é mostrada a nós, é dita a nós, como uma possibilidade de ecologia humana, que só pode ser integral, visto que ela é composta de vários ecossistemas. E aqui, quais são esses ecossistemas dos quais o Papa apresenta ou fala para nós? O Papa fala de uma ecologia ambiental, da qual ou com a qual nós humanos nos relacionamos. Ecologia ambiental que nos diz da corresponsabilidade entre o ser humano e os diversos outros habitantes deste universo. Uma ecologia econômica que aponta para a urgência de uma inclusão dos pobres na famosa roda da economia. E aqui eu quero fazer um espantoso lembrete, não é? Está presente agora também na análise de conjuntura dos bispos em assembleia. É preciso que a gente lembre de uma triste situação econômica de nosso país. É uma nota de rodapé. Em relação ao PIB, o Brasil, que se manteve entre os anos de 2010 a 2014 na 7ª posição mundial no ranking econômico, passa à 13ª posição, tendo sido ultrapassado inclusive pela Austrália. Recordemos também que no Brasil atual os pobres estão mais pobres e os bancos mais ricos. Segundo o relatório da Oxfam, divulgado no último 16 de janeiro, desde o início da pandemia houve um espantoso aumento do número de bilionários e de suas riquezas. Em números, para ficar uma coisa muito plástica para nós, significa que 20 pessoas no nosso país, 20 pessoas no nosso país, têm mais riqueza do que 60% da população. Isso equivale a um valor de 121 bilhões de dólares concentrados nas mãos de 20 pessoas, contra 128 milhões de irmãos e irmãs nossos que praticamente vivem ou estão vivendo com muita dificuldade. Isso requer também que olhemos para uma ecologia social, cultural, enfim, uma ecologia integral. O Papa Francisco, na Laudato Si, nos diz o seguinte: nunca é demais insistir que tudo está interligado. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Depois, segundo lugar, Francisco nos diz que o todo é maior que a parte. Nessa dinâmica comunitária, de rede, eu diria sistemática em ciranda, e eu sou de Pernambuco, onde a imagem da ciranda é muito cadenciada e muito presente no nosso imaginário coletivo, cultural. A partir desta rede, dessa dinâmica comunitária, Francisco observa um detalhe de extrema importância, um detalhe fundamental. Para a construção de um humanismo integral, há de se preferir o conjunto às individualidades. E isso não é uma ditadura do maior sobre o menor, uma opressão sobre as particularidades, mas é justamente o contrário. A interação que deve haver entre os saberes diversos nos ensina que não podemos viver demasiado obcecados por questões limitadas e particulares. É preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós. Obviamente, isso nos recorda o Papa, essa abertura ao todo não pode nos desenraizar. As duas coisas, a globalização e a localização, como nos diz Francisco, unidas, nos impedem de cair em extremismos. Outro fator importante, lembra Francisco, é que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma destas partes. Trabalha-se no pequeno, no que está próximo, mas com uma perspectiva mais ampla, diz Francisco. Para tanto, o modelo do humanismo integral e solidário será o poliedro,
aquela imagem, aquela figura geométrica do poliedro, e não uma esfera. Veja que imagem simples. O poliedro de um lado, a esfera de outro, e Francisco diz, se queremos, de fato, nos abraçar com um humanismo que seja solidário, a imagem é o poliedro. Por quê? Enquanto o poliedro reflete a confluência de todas as partes, a esfera, ela aniquila e esteriliza, pois na estrutura da esfera não há uma riqueza interligada de diversidade. Mais uma vez, eu cito Francisco. Ali, no poliedro, entram os pobres com a sua cultura, os seus projetos e as suas próprias potencialidades. Até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não se deve perder. É a união dos povos que, na ordem universal, conservam a sua própria pluralidade. É a totalidade das pessoas numa sociedade que procura um bem comum que verdadeiramente incorpore a todos. Por último, este todo é chamado a uma abertura à transcendência, e Custódio já nos dizia isso, nós somos finitos, nós somos um projeto infinito, mas somos finitos. Um humanismo integral, ele é capaz de observar todas as dimensões constitutivas do ser humano e descobre que este, o ser humano, tem naturalmente uma abertura ao transcendente. É porque nós somos seres religiosos, e aqui a etimologia da palavra religião deve ser evocada, não é religare, é porque nós somos religiosos que nós tendemos a religar todas as coisas e inclusive nos manter ligados com aquele totalmente outro que nos motiva a um exercício de saída de nós mesmos e dos nossos esquemas pré-fabricados. Também numa perspectiva humanista, o cultivo de uma espiritualidade embasada na solidariedade, no cuidado com o outro e com a vida em geral, potencializa em nós aquele modo de ser que contraria a lógica doentia da necropolítica e do consumo perverso. Eu gosto de entender a espiritualidade como um modo de ser. Assim, essa espiritualidade ela é marcada pela abertura ao outro, à outra, pela capacidade da oração através dos sentidos, oração através do corpo, e de maneira inegociável, como nos diz o grande teólogo da política, João Batista Metz, marcado aqui esta espiritualidade por uma mística de olhos abertos. A mística se faz com olhos abertos. Mística essa que nos ajuda na ação sociotransformadora de nossa realidade. É urgente essa espiritualidade a fim de que, no miúdo de nossa existência, eu diria, na ecologia da nossa vida cotidiana, nós saiamos do intimismo e do personalismo para uma vida autenticamente evangélica, sinodal e profundamente mergulhada nesse dinamismo amistoso existente entre as três pessoas de Deus, que na sua intimidade não conhecem a solidão. Deus não conhece a solidão. No princípio não está a solidão. No princípio não está a solidão do um, mas a comunhão dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então que essa ideia, não é, deste dinamismo amistoso entre as três pessoas de Deus possam, de fato, nos ajudar a seu exemplo, vivermos em solidariedade e com mais inclusão. Tem mais coisa, mas a gente pode, no final, ainda trazer e partilhar. Muito bem, professor Pedro Igor, que maravilha, estas reflexões, estas mensagens, né, que realmente vêm nos ajudar a clarear essa mensagem tão importante do humanismo integral, que já vem circulando. A gente sabe que o Papa Francisco tem falado bastante, tem trazido muitas assim, concepções, muitas mensagens, muito aprofundamento, muita forma da gente compreender cada vez melhor, né? E a gente vem realmente procurando. E essa passagem que você faz aí sobre essas intuições do Papa é muito importante para a gente poder firmar esse pensamento dele, essas três intuições aí, que considerado realmente de forma muito, são integrais, porque quando ele coloca que todas as coisas são interligadas e que nós precisamos, então, dessa ecologia integral, né? Então, tem a ver também
com essa relação que nós fazemos do humanismo integral, para a gente poder compreender. Porque tudo é feito para o homem todo e todos os homens, né? Nessa perspectiva, para o homem todo, todos os homens. E também quando coloca que o todo é maior que a parte, então ele vem também trabalhando muito nesse sentido aí, a questão do coletivo e do individualismo, né? Para a gente poder buscar essa compreensão, para a gente poder rever e para a gente poder aprofundar esse conceito, né, do humanismo, tanto na profundidade quanto na extensão. Então, o todo é muito maior do que a parte. E o todo realmente é esse coletivo, né, que nos humaniza, que nos congrega, que faz a gente realmente reconhecer a pluralidade, os potenciais dos outros, tudo aquilo que o ser humano, que o nosso próximo tem. E também somos finitos, abertos à transcendência, né? Então, essa busca de Deus, essa busca do sagrado, essa busca do reconhecimento de sermos filhos e filhas de Deus, de termos essa dignidade maravilhosa de sujeito, sermos pessoas humanas, realmente uma compreensão muito importante que nós devemos ter para essa busca do olhar e da luz para que ilumine a nossa vida na busca do humanismo integral e solidário. Muito bem, professor, nós realmente estamos contentes com essas luzes, com essa reflexão maravilhosa dos dois professores, são complementos, um aprofunda o outro, e aí nós vamos realmente com essa noite, né, esse encontro, a gente fica com essas reflexões para aprofundar, para ler mais, para ouvir mais. Quem quiser retorna ao YouTube, ver novamente o encontro, para a gente ir cada vez consolidando esse nosso pensamento, esse nosso ideal. Então, agora nós vamos ter aquele momentinho de interatividade, né? Nós vamos ao espaço do chat, para que a gente possa ver as pessoas, o que estão dizendo, quais são os complementos, as sugestões, as perguntas, né? E vamos contar com a Eliane Lopes, que é assistente social, psicanalista, integrante da diretoria do Centro de Formação Terra do Sol, para nos ajudar nesse momento aqui no chat. Ela vai, então, passar para nós, passar para os assessores, as perguntas e os comentários dos internautas, né, dos que estão colaborando aí conosco, estão conectados, depois retornam para os momentos finais. Eliane, com você. Gente, boa noite. Boa noite, Eliane. Onde está você? Então, é muita alegria estar aqui participando e essa reflexão, né? Essas duas reflexões que nos iluminam, né? E aí, gente, o pessoal aqui no chat está assim, com muita gratidão de tantas reflexões, né, oportunas e pertinentes para esse momento. E a gente pode começar aqui, né, com o professor Custódio, que fez a primeira fala, e aí eu vou trazer duas questões para ele e depois, né, a gente fala aí com o Padre Pedro. Então, professor Custódio, aí você começa, né, aí provocando e dizendo que a gente nasce para nos humanizarmos, né? É interessante, porque a gente está vivendo um contexto que parece que estamos nos desumanizando, né? Daí a professora Mazinha pergunta: ser antropocentrista está nos permitindo destruir a casa comum? Somos sujeitos egoístas. Como reverter algo tão destrutivo? Aí a Valdízia traz: afinal, o antropocentrismo já vem do berço ou se adquire depois? O senhor pode partilhar aí com a gente, aprofundar um pouco isso para a gente? Sim, sim. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Também eu queria iniciar dizendo, Padre Pedro, que eu fiquei bem feliz com a sua fala e impressionado com a convergência do que nós dissemos, né? Entre as coisas não ditas,
eu estava, e aí já respondendo as duas questões, eu estava querendo dizer, por exemplo, que a gente assumiu como antropocêntricos, né, nesse lugar tardio, e aí, Mazinha, quem é a outra pessoa, Eliane? Mazinha e... A Valdiza Andrade. Pronto. Mazinha e Valdiza, esse lugar que nós chegamos, antropocêntrico, é um lugar tardio, né? Ele não é o nosso ponto de partida, né? É algo que veio depois, né? Então, antes de uma forma, vamos dizer, natural, o ser humano se sabia interdependente. Ele sabia que ele precisava dos outros para viver em sociedade, né? Ele sabia que a vida humana, por exemplo, é uma vida comum, tem que estar junto. O antropocentrismo trouxe uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar, e aí eu quero dizer isso com uma voz assim bem forte. Vamos combater o valor que a gente colocou nas alturas, que é a independência, tá certo? Cada um de nós diz eu quero ser independente, e esse querer ser independente muitas vezes nos faz passar por cima, né, do coletivo, do público, né? Porque ser independente é colocar o privado na frente, né? E nós somos públicos antes de sermos privados. Então, qual é o... E aí, com a convergência com as intuições, né, e com as palavras do Papa Francisco que o Padre Pedro trouxe, o grande valor que a gente precisa cultivar, e nós somos sim capazes, porque nós temos muitos exemplos disso, é a interdependência. Tá certo? Nós temos que nos livrar da independência, porque a independência não é um valor, né? Na verdade é um defeito, é um vício, né? Porque ela não tem lastro. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo simplesmente que é um achismo, não há lastro para nós acharmos que a independência tem primazia em relação à interdependência, né? A nossa espécie, todo o processo evolutivo da nossa espécie, ele é um processo que fez eclodir lá na frente o indivíduo. Mas antes da gente enquanto espécie, sermos indivíduos, a gente já era espécie, a gente já era coletivo, né? Na própria história humana, tá? O processo de constituição da subjetividade é um processo que chega na modernidade, chega há 500 anos atrás, né? Esse lugar que nós chamamos de antropocentrismo, que o ser humano ocupa o centro da cena histórica, ele é um lugar tardio, né? Se a gente for pensar num calendário da história da humanidade, né, isso faz parte desses últimos momentos, né, da vida humana, da história humana. A larga história humana, né, ela é uma história marcada por essa vivência coletiva, por essa vivência comum, tá? E aí parece contraditório, porque, como disse também o padre Pedro, a conquista da subjetividade é uma grande conquista, tá certo? A subjetividade não precisa ser egoísta. O problema é que nós caminhamos para um solipsismo egoísta, né? Nós caminhamos... porque a subjetividade, do ponto de vista filosófico, é um projeto que vem desde lá dos gregos. É autoconsciência e autodeterminação. Isso é subjetividade, né? O sujeito é aquele que se torna autoconsciente. Kant, por exemplo, Immanuel Kant, ele quando faz a crítica da razão pura, é para mostrar que nós atingimos um tempo em que somos capazes de saber como é que o pensamento pensa, né? Nós somos capazes de saber como é que as categorias da subjetividade configuram o mundo, né? Isso é fantástico, né? Isso é um grande passo para a humanidade. Agora, essa coisa de ter essa consciência, trazer junto arrogância, trazer junto prepotência,
achar que por isso nós somos superiores é que é a grande questão que precisa ser trabalhada. Então, eu diria para você assim, olha, nós precisamos resgatar uma palavra muito, muito especial também que o Padre Pedro usou, nós precisamos resgatar a cooperação. Né? Nós precisamos resgatar, por exemplo, atualmente as ciências, eu sou professor de filosofia da ciência, né? E eu digo para os meus alunos, foi-se o tempo em que os cientistas se destacavam individualmente. Hoje, qualquer trabalho científico, qualquer pesquisa científica relevante, ela necessariamente ela é coletiva, ela só se institui enquanto relevante para a humanidade se for coletiva, se for cooperativa. Né? Então, cada vez mais fica claro que se a gente quer uma boa educação, essa educação tem que ser uma educação plural, né? Tem que ser uma educação marcada pela diferença, né? Marcada pela diversidade. E aí a gente passa a entender que é na vivência com os outros, né? No trabalho comum, é na cooperação, né? É fazendo parceria que a gente avança para, obviamente, minimizar, ou pelo menos minimizar os grandes problemas causados na humanidade, pela humanidade, por conta desse egoísmo solipsista, antropocêntrico, dessa subjetividade apartada, né, do outro. Essa subjetividade que não se entendia como intersubjetividade. Porque a subjetividade ela pode e deve ser entendida como intersubjetividade. Né? É um sujeito que se constitui com os outros. Tá? Não é um sujeito que se torna sujeito se separando, se afastando. Então, fazer isso comunitariamente, eleger os trabalhos comunitários, eleger os trabalhos coletivos, eleger o fazer junto, tá? Em tudo que a gente faz, eu acho que é um bom caminho para resgatar, né, esse sentimento, essa sabedoria ecológica perdida, essa sabedoria pública perdida. Muita gratidão, professor Custódio, aí, pela resposta, o aprofundamento, né, dessas reflexões. E aí, Padre Pedro, pessoal super feliz aí com a sua serenidade também, sua iluminação. E aí eu queria que a professora Mazinha fez uma pergunta, né, relacionando com a fala, inclusive, do professor Custódio agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco a pergunta dela. Sou educadora e sinto a ausência de Deus na fala de alguns jovens. Como mostrar Deus às pessoas que preferem não conhecê-lo e logo se distanciam cada vez mais? Ótimo. Essa pergunta é muito importante para mim. Eu vou tocar no que Mazinha disse, mas eu gostaria também de retomar alguma coisa aí dessa fala ótima de Custódio, porque eu penso, ainda voltando à primeira questão, eu penso também, Custódio, veja se você concorda, que a questão do antropocentrismo, por mais que seja um conceito também já moderno, né, digamos assim, está lá na falta ou na má interpretação das primeiras páginas da Sagrada Escritura, quando o homem e a mulher acabam entendendo mal a ideia do dominai. E em vez de entender como cuidai, né, a partir de um paradigma do cuidado, acabam dominando e querendo, de fato, que todas as coisas se submetam a si. Então, eu penso que é fundamental, dentro da lógica do humanismo integral, nós resgatarmos o paradigma do cuidado. Heidegger traz isso muito claramente lá em Sei Tempo, depois Leonardo Boff torna isso bem popular para nós, esse paradigma a partir do mito do cuidado, como dizendo que todos nós somos feitos basicamente de cuidados. E aí isso me fez, eu lembrei disso a partir desse jogo de palavras que Custódio fez entre independência e interdependência, não é?
essa independência que é uma negação da dependência do outro. A gente vai se transformando em pequenas ilhas, não é? Isso é muito drástico para a nossa humanização. Depois, eu penso que uma saída para isso é ir rompendo aos poucos com a ideia de Descartes de que eu penso, logo existo. Cogito ergo sum. E talvez pensar em cogitor ergo sum. Não penso, logo existo, mas sou pensado, logo existo. Ou seja, tem algo que vem antes de mim. Eu sou pensado no coração do totalmente outro, do transcendente, daquele que me escapa a mim, do mistério. Eu não sou o início da criação, né? Mas eu venho de um outro. Então, resgatar tudo isso eu penso que seja muito importante. E resgatando isso, a gente consegue ter uma nova experiência de Deus. E aí, Mazinha, eu penso que uma coisa fundamental para nós é nos perguntarmos fundamentalmente, repetindo, é nos perguntar basicamente o seguinte: veja, quem é o Deus que eu invoco ou Deus em quem eu penso crer? Qual a imagem de Deus que eu apresento? Porque eu posso até brincar dizendo, diga-me o Deus em quem crês, que eu te direi, na verdade, quem tu és, não é? Porque na medida em que a gente cria imagens para Deus, a gente reproduz diversos comportamentos em nome deste Deus. Um Deus que está acima de tudo, Deus acima de todos, etc. Eu acabo reproduzindo também essas mesmas imagens. Então, o que é que eu quero dizer? Eu penso que nós estamos entrando no momento da humanidade onde os símbolos, onde a sensibilidade poética tem sido cada vez mais urgente. O Papa Francisco nomeou um cardeal poeta, né, o Tolentino, o português, para ser um de seus principais conselheiros no Vaticano. Eu penso que a poesia, a sensibilidade artística, pode ser uma grande oportunidade, pode ser um grande caminho para falarmos de Deus. Conversar sobre Deus a partir da beleza. Isso é fundamental nós resgatarmos agora uma estética teológica, mas não somente uma estética teológica, uma estética espiritual. Conversar sobre Deus a partir da beleza. Então, eu penso que a beleza, e aí os diversos rostos da beleza, eu penso que a beleza seja um ponto de convergência na nossa conversa com os jovens. Fala de coisa bonita, e a partir disso, você vai estar falando de Deus. Eles vão entender. Gratidão por sua reflexão. E aí, o nosso tema, né, da campanha da fraternidade é fraternidade e educação. E o Giovanni diz, né, a melhor educação começa em casa. É preciso resgatar a fraternidade a partir da família. E aí eu gostaria que vocês dois comentassem um pouco essa fala, né, do Giovanni Colares aí, fazendo a relação da fraternidade e educação nesse contexto, inclusive, da família, né, a partir da família, em tempos, né, em tempos atuais. E aí os dois, fiquem à vontade para... Eu vou começar de uma forma mais dura, falando sobre isso. Quando a gente hoje fala de machismo estrutural, de racismo estrutural, a gente está dizendo que, para além das nossas convicções, posições individuais, a gente pode sim estar marcado por algo que é mais forte, né? Numa palavra, a gente tem que se vigiar para não ser racista, a gente tem que se vigiar para não ser machista, para não ser homofóbico, por mais que a gente não queira ser. A gente precisa se vigiar porque isso é estrutural. Qualquer coisa a gente faz um deslizezinho, né, e termina. Ou seja, para ser machista não precisa ser homem, né? As mulheres são machistas. Por isso, machismo estrutural, né? Isso vale para racismo, para homofobia, para todos, elitismo e tudo mais, né? O egoísmo na nossa sociedade é um egoísmo estrutural, certo? Então, por mais que a gente não queira ser egoísta,
quando a gente para e faz um pouquinho de reflexão, a gente percebe que, mesmo não querendo ser, a gente termina sendo em muitas atitudes, né? E isso vale para a família também, né? A gente precisa, eu gostei disso que o padre, eu não consigo reproduzir o que você disse em relação a, me diga qual é o Deus que você acredita e eu te direi quem tu és, né? A gente também tem que levar esse pensamento para a família. Ou seja, qual é o seu entendimento de família? Tá certo? Porque muito do nosso egoísmo social ele é reproduzido pela família, né? Então, assim, a família é uma instituição fundamental, sumamente importante para a estrutura da vida individual e social. A família é um lugar de educação, concordo plenamente com você, mas isso não evita que nós questionemos, tá certo? Qual é o sentido da família? Porque, para mim, o grande sentido da família é ela ser um lugar que me prepara para ampliá-la, tá? A minha família tem que ser o lugar onde eu aprendo que é tão bom, né, me relacionar e cooperar e crescer junto, que eu quero que essa família cresça e se torne cada vez mais universal, né? Porque se a gente fica pensando em família como meu núcleo familiar, eu posso abandonar o outro em nome da proteção da minha família, né? Eu não dou porque a minha família precisa, eu não cuido do outro porque é a minha família que precisa de cuidado, né? A família tem que ser um lugar onde a gente cresce, né? A família tem que ser um lugar que aponte para fora dela, né? Que queira ser cada vez mais universal, ao ponto de eu chegar a um ponto de dizer, olha, minha família é o mundo todo, sabe? Aprendendo isso na minha família sanguínea, na minha família micro, tá? Então, assim, eu extrapolei um pouco a sua pergunta, e óbvio que no sentido de coletividade, a educação precisa ser cada vez mais uma educação coletiva na família, na escola, né? Em todas as nossas associações comunitárias, todos os trabalhos que nós fazemos, né? Esses são os melhores lugares para a educação acontecer, sem dúvida nenhuma, tá? Mas a educação ela tem uma vocação universalista, certo? A educação ela sempre que a gente cresce com a educação, a gente quer que o outro cresça e a gente quer agregar mais para se tornar uma educação universal, né? Então, a gente precisa também olhar para a família nesse sentido, né? Para que a família também não se torne uma família egoísta. Uma família do condomínio fechado, né? Uma família que, eu estou muito feliz no meu condomínio fechado, né? Dá vontade de dizer um palavrão aqui agora, né? Então, assim, o cristianismo é a família que se universaliza, né? É uma família que não para de crescer, né? Jesus Cristo, né, sendo muito duro, uma vez que interromperam ele, talvez ele estava pregando e disseram que a mãe e os irmãos dele estavam procurando ele. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso para dizer assim, olha, é quem está comigo, tá certo? É quem se junta comigo, é quem faz comigo, é quem, né, que é a minha família, né? Então, assim, a família é esse lugar especial desta aprendizagem básica de coletividade, né? E que precisa cada vez mais ser ampliada. Padre Pedro, aí seus comentários? Na verdade, eu fico muito já contente com a fala de Custódio. Eu apenas gostaria de dizer exatamente que a família é como se fosse um ensaio para aquilo que depois, na grande família comunitária, a gente vai viver. Então é de fundamental importância que a gente vá aos poucos, né, refazendo os laços familiares. Eu penso que a pandemia foi importante nesse sentido, a gente gastar tempo convivendo mais, não é, com a nossa casa, com a nossa família, e isso vai fazendo com que a gente se conserte e se desconcerte.
Então, eu penso que, de fato, a educação passa pela família e realmente a gente precisa ter uma atenção. O Pacto Global da Educação tem um momento fundamental que diz da importância da educação das famílias. Então, eu penso que seja a oportunidade de resgatá-la. Então, como é que a gente pode reconstruir esse elo aí entre os humanos, entre família, utilizando essa educação dentro dessa conjuntura tão adversa? Essa é a pergunta da Iracema Duarte. Como fazer isso dentro dessa conjuntura que a gente vive tão adversa, tão contrária, né, a esse processo de humanização e dessa educação universalista, né, que o Custódio traz. Padre Pedro, quer começar ou eu digo alguma coisa? Eu até como perspectiva de conclusão, sem querer concluir, eu tinha feito um apontamento que talvez nos ajude na reflexão de Iracema. Eu colocava exatamente que a política talvez seja esse caminho, né? Não se pode dissociar a política de educação. E aí a gente pode dizer que a política e a educação, elas se reclamam mutuamente, né? E aqui eu peço licença para trazer o pensamento de Paulo Freire, meu conterrâneo, que ele apresenta isso de uma maneira muito categórica na Pedagogia do Oprimido. E aí ele diz o seguinte, veja, eu cito Freire agora: a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Então, tal processo de libertação é um ato político capaz de se opor a toda barbárie misógina, racista, fascista, negacionista, não é? Tudo aquilo que, por exemplo, compõe esse caldo podre do governo Bolsonaro. Tudo isso que está ali presente acaba sendo, de fato, não é, um ato pelo qual, através de uma educação política, nós conseguimos atingir a esta humanização e libertação. Então, eu penso que um caminho, e aí o tema proposto para o nosso ciclo é justamente o humanismo, como é que a gente disse? Humanismo integral e solidário, caminhos a fortalecer. Então, um dos caminhos a fortalecer, eu penso que seja a educação como um ato político de conscientização da situação na qual nós vivemos, para que, tomando consciência disto, nós passemos a um processo de libertação. Eu diria que estou plenamente de acordo, né? E eu prefiro reforçar o que o Padre Pedro terminou de dizer, a sugerir um outro caminho, porque assim a gente pode pensar e deve fazer isso individualmente. As nossas ações cotidianas, elas devem ser, Iracema, sim, ações para reconstruir esse elo perdido, né, com a casa comum. A gente precisa plantar árvores, a gente precisa não jogar lixo no chão, a gente precisa reciclar lixo, né? A gente precisa cuidando, né? Não é cuidar só sabendo que deve cuidar, não. A gente precisa proteger as nossas nascentes. Então, assim, onde a gente está, a gente precisa usar menos descartáveis, né? Copos. Então, assim, na nossa vida cotidiana, a gente é convidado individualmente, né, pequenininho, a fazer um monte de coisa, e a gente tem que fazer, porque seria uma contradição, né, querer tudo isso e não fazer o que... Mas o Padre Pedro traz uma coisa fundamental. A nossa sociedade é organizada politicamente, estruturalmente organizada, tá? De uma forma que as ações macro de grandes impactos, de fato, elas acontecem no âmbito, tá certo? Dos nossos governos,
daqueles que a gente elege para nos governar, né? Então, assim, ter uma educação valorizada, ter um cuidado com o meio ambiente, ter políticas públicas, né, gigantes, né, de refazimento daquilo que está destruído, são atos políticos individuais no momento que a gente toma consciência disso e escolhe quem é capaz de fazer isso, e essas escolhas são fundamentais para construir ou para destruir, né? Então, assim, o mundo tem sido barbaramente destruído, né, por ações públicas, né, de governo, né, de governos, e a solução contrária passa por aí também, né? A reconstrução passa por ações que se contrapõem a isso, né, que refazem, que apoiam políticas públicas em todos os setores, né, que sejam capazes de nos reconectar, né? Então, a política é o mais importante, eu não tenho dúvida disso, né? Vamos falar de educação, tá? Mas quem é que estabelece as grandes diretrizes? Quem é que faz os grandes investimentos financeiros para isso acontecer? É a política, é na política que isso se dá, né? Então, de verdade, o Aristóteles diz, né, na política, nós somos, por natureza, animais políticos. Nós somos por natureza. Ser político na humanidade não é uma escolha, né? Nós somos por natureza. Se a gente nega isso, a gente está negando a própria humanidade, nas palavras do Aristóteles. Se a gente nega que nós somos político, quer dizer aí o quê? Coletivos, né? Que se constroem só na coletividade, né? Então, ou a gente vai por aí, né? E é claro, no momento que eu não jogo lixo no lixo, que eu minimizo os descartáveis, que eu faço tudo isso, eu estou, né, me preparando, atento, me sensibilizando cada vez mais para outras grandes escolhas. Muito obrigada, né? Já estamos aqui nos finalzinho do chat, alguns comentários gerais, né? Como que complementam a fala dos dois, né? Que infelizmente tem famílias que não conseguem dar essa educação, precisamos ajudar esse indivíduo nos seus espaços da sociedade, a Silvelânia Souza. A Carmen diz, né, em referente a uma fala do padre Pedro, família como obra de Deus, e as famílias, ela traz que as famílias têm ficado um pouco abandonadas pela presença da igreja, né? Um pouco de reflexão sobre isso. Mas, finalizando aqui o chat, tem manifestações de gratidão, da felicidade do reencontro aí, né, com o padre Pedro, com o professor Custódio, a gratidão pelas reflexões tão pertinentes nesse momento, a iluminação de dois grandes pensadores, não só pensadores, né, mas pessoas que têm uma vida prática e comprometida com essa temática e com a solidariedade. Então, isso é o que o nosso chat, os nossos participantes, né, da noite trouxeram no chat. E a gente agradece aí as respostas. E vocês e a Helenise é quem vai fazer aí os agradecimentos e o fechamento de tudo. Gratidão. Muito bem, Eliane. Muito bem, professor Pedro Igor Custódio. Muito obrigada, Eliane, que foi ótima a sua colaboração, para também dialogar conosco, para estar nessa conexão, nesse troca-troca, né? Pergunta vai e vem. Que bom de também trazer as indagações dos nossos participantes, esse diálogo que a gente deseja, realmente saber o que está na cabeça, saber o que as pessoas pensam, o que elas querem saber. Então, nós estamos felizes com esse momento, agradecemos também a todos que estão conectados conosco, mais uma vez,
Agradecemos aos que fizeram perguntas, aos que fizeram comentários, aos que estão também concordando, né, com as luzes desse momento tão importante para a gente ir consolidando esses conceitos, essas reflexões valiosas, né, para a educação de uma maneira geral. Então, nós, depois desse diálogo importante com os participantes, nós estamos já realmente nos encaminhando para o final do nosso encontro e queremos, nesse momento, já passar aos nossos assessores aquilo que não disseram antes e que não puderam contribuir com as perguntas. Tem agora ainda um momentinho para as considerações finais. Podem dizer aquilo que ainda acho importante que seja dito nesse momento sobre o urbanismo integral e solidário. Quem deseja começar? Professor Custódio, pode começar? Posso. Nesse momento, Lenise, a minha vontade é dizer muito obrigado por ter sido convidado para esse momento. Estou muito feliz de ter encontrado o Padre Pedro Igor aqui hoje, né? Feliz com a convergência, até vontade de encontrá-lo outras vezes para a gente conversar. A Fafiri é um lugar muito, muito, muito querido meu. Quando a irmã Terezinha era a diretora, eu assessorei várias vezes encontros pedagógicos, né? Você me lembra esse tempo. E, assim, dizer que quando a gente fala essa temática humanismo integral, né, a gente tem que ficar atento só pelo fato daquilo que foi dito logo no início, né? O humanismo ele é um produto, né, de algo maior, né? De algo maior, que a gente pode entender como um ser maior, né? Nós não somos produtores de nós mesmos, né? Nós não damos lastros, né, seguros para o que nós somos. Então é preciso que a gente se disponha a esta religação com os nossos lastros, que são ligações tanto do ponto de vista natural com a natureza, quanto do ponto de vista espiritual, né, com a inteligência que nos precede, né, a inteligência que nos institui enquanto pessoas. Então a gente precisa resgatar esses laços e saber que ser humano é cada vez mais ser capaz de se encontrar com o outro, né? E quando eu digo outro, não é só outra pessoa, é com este outro que é a natureza e este outro que é o que os gregos chamavam de alma cósmica universal, que São João, no início do seu evangelho, em grego, né, ele diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava junto de Deus, e o Logos era Deus, e eis que o Logos, ou seja, este Logos, que é essa inteligência universal, né, pede de nós que a gente se reconecte, que a gente saia do solipsismo egoísta, que a gente saia da arrogância, que a gente saia da prepotência, porque só assim a gente será integralmente humanos, né? E só assim a gente vai ser capaz de solidariedade. Só saindo do egoísmo e partindo para o encontro e o diálogo é que a gente vai ser capaz de solidariedade. Né? Então, a nossa casa comum precisa de nós, precisa da nossa solidariedade, do nosso cuidado, os nossos irmãos, pares precisam de nós, as árvores precisam de nós, né? Os pássaros, né? As águas. Né? Então, se a gente faz isso, né? Se a gente faz isso, eu tenho certeza que a gente vai ser cada vez mais forte, né? A gente vai se sentir cada vez mais forte. A gente é mais forte com os outros, né? Sozinho a gente é muito fraco. A gente é mais forte no coletivo. A gente é mais forte na política. Sozinho a gente não vai longe. Sozinho a gente adoece. Né? Então, o humanismo é esse resgate do coletivo, esse resgate do outro. Né? É isso. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada a você, professor Custódio, foi ótimo. Estamos com você de volta aqui. Nosso assessor, de vez em quando, né, a gente toca lá, ele com muita espontaneidade, com muita alegria, atende ao nosso convite, e nesse momento foi muito importante trazer essas reflexões, assim, com clareza. Eu acho que a clareza para a gente compreender mesmo e ser capaz de assimilar tudo isso como humanismo integral e solidário, né? Não ser produto, é um produto de algo maior, o transcendente, né? Que pensou muito antes de nós, que a gente não se produz. Nós precisamos nos ligar, nós precisamos ser cada vez mais humanos para sermos capazes até da solidariedade. Essa estatística que o padre Igor trouxe aqui para nós são estatísticas cruéis, são estatísticas que devem realmente tocar muito o nosso coração para a gente poder, de fato, ter esse olhar assim, para o coletivo, para o outro, para aquele que sofre, para aquele que é excluído. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa iluminação, são luzes que vão chegando para aprofundar o conceito e essa compreensão tão necessária nesse momento do humanismo integral solidário. Somos mais fortes com o outro, disse o Custódio. Então, é essa compreensão que nós precisamos ter. Buscar o outro, não o outro só, o ser humano, mas o outro na obra da criação de uma maneira geral, seja ela qual for. Então, é preciso estarmos juntos, resgatando essa nossa unidade e também a compreensão cada vez maior que somos interligados, estamos todos interligados. Então, agora, as palavras de consideração final aí, para o complemento, se for necessário, aquilo que você não colocou antes, do professor Pedro Igor. Professor, com você. Muito bem, também quero agradecer muito ao convite, agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com o Custódio, com você, Helenise, todo o grupo, né, que é responsável por esse ciclo de estudo e aprofundamento. Eu apenas gostaria de trazer um trecho de um poema de Bertolt Brecht, que é um grande dramaturgo alemão, e ele começa dizendo que nada é impossível de mudar. Penso que, para aquilo que a gente refletiu, essas palavras que não precisam de explicação vão nos ajudar. Diz ele: desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, muito obrigado. Muito obrigada, professor Pedro Igor. Muito importante estarmos com você nesse momento. Muito importante, realmente, esse nosso encontro sobre o humanismo integral e solidário, as suas reflexões. Muito importante conhecê-lo. Foi ótima a indicação, realmente, como você colocou antes, né, do professor Aquino. Agora sim, nós temos mais um colaborador que qualquer hora, viu, professor Pedro, estaremos chamando, assim como a gente chama o Custódio, de vez em quando, viu? Então, com você também, nós vamos contar de vez em quando, porque o nosso trabalho aqui na equipe de campanhas realmente é durante o ano inteiro, nós temos reuniões sistemáticas, temos essa preocupação de não deixar a campanha realmente ter essa ideia de que é só uma atividade eclesial, quaresmal, que ela termina na Páscoa, mas que a gente vai cunhando, porque sempre traz questões fundamentais da existência humana, da realidade do mais excluído, do mais pobre, e a gente quer estar junto, a gente quer refletir, a gente quer buscar uma compreensão e uma ação transformadora, alguém que possa realmente estar junto conosco para ajudar nessa reflexão e na mudança. Então, a gente tem essa continuidade. Com certeza, no segundo semestre, estaremos fazendo novos eventos, uma nova programação. Isso já é o que nós temos feito, apesar da pandemia, viu? Apesar da pandemia, porque o potencial pedagógico da pandemia é alto, né, professor? Não é, professor Custódio? Realmente ele nos ensinou
a pandemia nos ensinou a aprender, assim, a fazer não mais um encontro presencial, não, mas nós não vamos ficar por isso, não. Nós vamos fazer virtual. E aí, pronto, a gente abre o debate público, assim, aberto, para que as pessoas possam ver, ouvir dessa maneira, refletindo conosco e bebendo nessa fonte maravilhosa, uma fonte do professor Custódio, do professor Pedro Igor, são fontes maravilhosas que nós estamos realmente colocando à disposição, colocando a público, colocando para que outras pessoas possam realmente se beneficiar e ajudar e iluminar o seu caminho e ajudar realmente nesse ideal, nesse desejo que nós queremos de humanismo integral e solidário. Um desafio, mas um caminho a percorrer, como foi colocado aí pelo professor, como nós pensamos antes. Então, nós queremos realmente desejar que as mensagens e as reflexões, o diálogo e a partida vivenciados nesse encontro ajudem realmente todas as pessoas a cultivar as virtudes necessárias, desenvolvendo em si para espalhar e difundir na sociedade e assim, com a graça de Deus, vão surgindo seres humanos novos, é isso que nós queremos, que seres humanos novos surjam, né, vão aparecendo construtores de uma humanidade nova, capazes de construir uma civilização digna de ser vivida, que é o que nos anima o Papa Francisco. O Papa Francisco diz, nessa reflexão do humanismo, é que nós precisamos realmente de seres humanos novos, construtores de uma humanidade nova, capaz de construir uma civilização digna de ser vivida. Então, é com esse pensamento assim do Papa Francisco e dessa animação dele que nós queremos deixar que esse desejo dessas reflexões, elas realmente se consolidem, né, na cabeça, no coração e nas mãos, né? Ele também traz isso, a cabeça, coração e mãos. Precisamos agir, temos ações concretas para que a sociedade mude. Sempre lembrando o que disse o professor Paulo Freire, retomando aqui, que Paulo Freire coloca nesse momento, que nós abrimos o encontro, fazendo essa homenagem pelo Dia Mundial da Educação. Paulo Freire diz: educação não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Então, o professor Paulo Freire, seguindo as pegadas do Mestre Jesus, ele também buscou, através do seu trabalho, do seu pensamento, pelo mundo afora, trazer essas luzes, mostrar esse conhecimento novo para que o ser humano fosse sujeito da sua história, sujeito da sua aprendizagem, sujeito da sua vida. Então, muito importante para todos nós. Reforço aqui o convite, né, para o próximo encontro, que nós teremos na próxima quinta-feira, dia 5 de maio. Vamos tratar de formação humana e o papel da educação na família, na escola e na sociedade. Daremos ênfase à educação na família. Por isso que nós vamos trazer uma educadora, não vou dizer aqui o nome, vai ficar no segredo, viu? Vamos trazer uma educadora que vai refletir conosco, trazendo também o pensamento do Paulo Freire, que vai refletir sobre formação humana, o papel da educação na família e na sociedade. E vamos trazer um psicólogo, que também é padre, que vai aprofundar e vai destacar nesse encontro o papel da educação na família. É essa caminhada que nós queremos ir percorrendo para aprofundar cada vez mais esse nosso ideal de uma sociedade nova, que se realize, né, na justiça, na fraternidade, no amor, mas em todas as dimensões da vida, em todos os locais, todas as dimensões, em todos os locais, quer seja na família, na sociedade, quer seja na educação formal, informal, não formal, mas que todo ser humano e o ser humano todo seja beneficiado. Queremos, então, registrar nesse finalzinho nossos agradecimentos sinceros, de coração, a todos que nos ajudaram, a equipe de campanhas, que há bastante tempo, há mais de 2 meses, a gente vem se reunindo sistematicamente para construir essa programação de 4 encontros, que não é fácil. Todo mundo que faz eventos sabe que não é fácil construir uma programação completa, assim, já para anunciar, de 4 encontros toda semana. Queremos agradecer de coração aos assessores que começaram hoje, abrindo esse nosso
ciclo, né, de aprofundamento, de estudo da campanha. Professor Custódio, professor Pedro Igor, foram ótimas as contribuições de vocês, pensamentos maravilhosos, luzes muito valiosas e encantadoras para o nosso caminhar. Queremos agradecer aos técnicos, né, da tecnologia, de modo muito especial a Francilene, que é secretária do curso de verão em Fortaleza e que está colaborando conosco em substituição ao João Augusto, que é sempre quem trabalha na parte técnica, Queremos agradecer também a Eliane do chat, a quem fez o cartaz, os divulgadores, o secretário das regiões episcopais, a todo o pessoal e nossos amigos padres, pastores, amigos, colegas leigos que se conectaram conosco, aos que também, direta ou indiretamente, estimularam a realização, porque tem muita gente que fica estimulando a realização e desejando e contribuindo. Também agradecemos, assim, de modo muito especial, aos que participaram hoje, com muito entusiasmo, deste momento de aprendizagem, buscando sempre o que o Mestre nos ensinou, falar com sabedoria e ensinar com amor. Então, desejamos a todos realmente um feliz retorno às suas atividades, né, que muita luz do ressuscitado, né, brilhe para todos nós, né, para o professor Pedro e para o Custódio e todos os que estão conectados conosco, né, de realmente precisamos estar juntos, precisamos nos unir forças, né, como disse Custódio, é unindo forças que nós estaremos juntos, contribuindo a essa sociedade. E nada é impossível de mudar, como disse lá o poema citado pelo professor Pedro Igor. Então, nesse momento, agradecendo a tudo e a todos, aos que se conectaram conosco, sobretudo aos que estão encerrando agora nesse momento, nós queremos passar ao encerramento, finalizando com a mesma música do começo, escuta e ensina, em sintonia com a campanha da fraternidade. Desejamos que ela novamente venha em clima de oração, para que a gente, nesse clima orante, nesse clima de meditação, possamos ver essas imagens, possamos realmente nos sensibilizar com elas e buscarmos esse humanismo integral, essa construção, esse caminho para fortalecer a nossa vida e colaborar, né, na construção dessa sociedade nova que nós desejamos. Uma boa noite a todos, sejam muito felizes e até o próximo encontro. Muito obrigada. Escuta, Israel, povo meu, abre os ouvidos do teu coração. Tu és luz para todos os povos, vive a lei na partilha do pão. Tu és luz para todos os povos, vive a lei na partilha do pão. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta o saber dos idosos, o que ensina a sã tradição. Com os jovens farás parceria nos currículos da educação. Com os jovens farás parceria nos currículos da educação. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta os que são excluídos pelas margens dos bens sociais.
Une forças com aqueles que lutam por justiça e direitos iguais. Une forças com aqueles que lutam por justiça e direitos iguais. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta o gemido da terra, da ganância, pois faze jejum, cultivando os valores do reino. Serás mestre na casa comum, cultivando os valores do reino. Serás mestre na casa comum. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor. Fala com sabedoria e ensina com amor.